carne fresca, e poucos eram os ovos de que dispunham. No começo de cada nova primavera, a maioria da população estava sofrendo, com maior ou menor intensidade, de escorbuto, ante a falta de vitamina C, e de pelagra, pela deficiência, em sua dieta, do complexo B. Aos desoladores sintomas somáticos dessas doenças, associavam-se os não menos pungentes indícios de desequilíbrios psíquicos. 1. VT Biologia of Starvation, a biologia da fome humana, por A. Case, University of Minnesota Press, 1950, e os relatórios recentes, 1955, da pesquisa sobre o papel das carências de vitaminas nas doenças mentais, realizada na Califórnia Meridional pelo Dr. George Watson e seus assistentes. O sistema nervoso é mais vulnerável que os demais tecidos do corpo. Em consequência, as deficiências de vitaminas tendem a atuar sobre o estado de espírito antes de agirem, ao menos de modo ostensivo, sobre a pele, os ossos, as mucosas, os músculos e as vísceras. A primeira consequência de uma dieta imprópria é uma redução da eficiência do cérebro como instrumento de sobrevivência biológica. O subnutrido tende a ser dominado por ânsias, depressões, hipocondria e sentimentos de angústia. E também capaz de ter visões, pois quando a válvula redutora, o cérebro, diminui sua eficiência, muito material biologicamente inútil flui para o consciente, vindo lá de fora, do onisciente. Grande parte das experiências por que passaram os antigos visionários eram aterradoras. Para usar a linguagem da teologia cristã, o demônio revelou-se, em suas visões e seus êxtases, com muito maior frequência do que Deus. Em uma época na qual as vitaminas eram deficientes e a crença em Satanás era universal, isso não seria para surpreender. O sofrimento mental, associado a casos ainda que incipientes de pelagra e escorbuto, era agravado pelo temor ao inferno e pela convicção de que os poderes do mal eram onipresentes. Esse sofrimento era capaz de tingir com suas próprias cores sinistras o material visionário admitido ao consciente através de uma válvula cerebral cuja eficiência havia sido prejudicada pela subnutrição. Mas, a despeito de suas preocupações com a punição eterna e de suas doenças carenciais, os ascetas de mentalidade espiritual atingiam com frequência o céu em suas visões e chegavam mesmo, por vezes, a perceber aquela divina e imparcial unidade, na qual os polos opostos se reconciliam. Não parecia haver preço suficientemente elevado para um lampejo de beatitude, para o antegozar do ímpar. A mortificação do corpo pode produzir um sem número de sintomas mentais indesejáveis, mas pode também abrir uma porta para um mundo transcendental de existência, saber bem-aventurança. Eis a razão porque, a despeito de suas desvantagens evidentes, quase todos os que aspiraram a uma vida espiritual, no passado, submeteram-se a práticas regulares de mortificação do corpo. No que tange às vitaminas, cada inverno medieval era um longo e involuntário jejum, e a ele se seguiam, pela quaresma, 40 dias de abstinência voluntária. A Semana Santa encontrava os fiéis maravilhosamente bem preparados, quanto ao equilíbrio bioquímico de seus organismos, para seus tremendos estímulos ao pesar e à alegria, para uma conveniente contrição da consciência e uma autotranscendente identificação com Cristo ressurrecto. Nessa quadra da mais alta excitação religiosa e do mais baixo consumo de vitaminas, os êxtases e as visões eram quase que triviais. E era isso que se poderia esperar que acontecesse. Para os contemplativos do claustro, havia várias quaresmas por ano. E, mesmo entre os jejuns, sua dieta era parca em extremo. Daí aquelas agonias de depressão e excitação descritas por tantos escritores místicos. Daí suas terríveis tentações para o desespero e o suicídio. Mas a isso se deviam, também, aquelas graças gratuitas sob a forma de visões e frases celestiais, de intuições proféticas, de telepática compreensão dos espíritos. E, finalmente, sua contemplação inspirada, sua obscura compreensão da ubiquidade do ímpar. O jejum não era a única forma de mortificação física de que se valiam os primeiros aspirantes ao misticismo. A maioria deles costumava flagelar-se com o látego de couro cheio de nós, ou mesmo com arames.
Essa flagelação correspondia à dor de uma grande intervenção cirúrgica sem anestesia, e seus efeitos sobre o equilíbrio químico do organismo do penitente eram consideráveis. Enquanto durava o suplício, as glândulas liberavam grandes quantidades de estamina e adrenalina. E, quando as feridas resultantes começavam a supurar, como soía acontecer a todas elas, antes da era do sabão, várias substâncias tóxicas, produzidas pela decomposição da proteína, penetravam na corrente circulatória. Mas a estamina produz o choque, e este atua sobre a mente com intensidade nunca inferior à sua ação sobre o corpo. Além do mais, ter grandes quantidades de adrenalina podem provocar alucinações, e alguns produtos de sua decomposição são reconhecidos como causadores de sintomas que lembram os da esquizofrenia. Quanto às toxinas das feridas, elas desorganizam os sistemas enzimáticos reguladores do cérebro, reduzindo sua eficiência como instrumento e destinado a permitir ao indivíduo viver em um mundo onde apenas os biologicamente aptos podem sobreviver. Isso pode explicar por que costumava o cura d'Ars dizer que, quando lhe era dado flagelar-se sem piedade, Deus nada lhe recusava. Em outras palavras, quando a contrição, o horror a si próprio e o temor ao inferno liberam a adrenalina, quando a autoflagelação produz adrenalina e estamina, e quando as feridas infectadas fazem com que os produtos de decomposição da proteína se incorporem à corrente circulatória, a eficiência do cérebro como válvula redutora fica prejudicada e, com isso, aspectos incomuns da onisciência, incluindo fenômenos psíquicos, visões e, se o indivíduo estiver filosófica e eticamente preparado para isso, experiências místicas, fluirão para o consciente do asceta. A quaresma, como já vimos, seguia-se a um prolongado período de jejum involuntário. De modo análogo, os efeitos da autoflagelação eram complementados, naquela época, por muita absorção involuntária de proteína decomposta. A odontologia era inexistente, os cirurgiões eram carrascos e não havia antissépticos. A maioria das pessoas, portanto, devia levar a vida inteira com focos de infecções. E esses focos, embora já não mais se lhes atribua a paternidade de todas as doenças que afligem o corpo, nem por isso deixam de ser considerados como capazes de certamente diminuir a eficiência do cérebro como válvula redutora. E qual será a moral de tudo isso? Os expoentes de uma filosofia excelsa hão de responder que, podendo as alterações no equilíbrio químico do organismo criar as condições favoráveis à experiência visionária e à mística, tanto uma como outra não podem representar o que se proclama ser, aquilo que, para os que já as experimentaram, é fora de dúvida que elas constituem. Mas isto, evidentemente, é uma inconsequência. A uma conclusão semelhante chegarão aqueles cuja filosofia for impropriamente espiritual. Deus, insistirão eles, é um espírito, pois, deve ser cultuado em espírito. Portanto, uma experiência que é quimicamente condicionada não pode ter ligações com a divindade. Acontece, porém, que, de uma forma ou de outra, todas as nossas experiências são quimicamente condicionadas. E, se imaginamos que algumas delas são puramente espirituais, apenas intelectuais ou estéticas, é somente porque jamais nos preocupamos em investigar o ambiente químico interno, na ocasião de sua ocorrência. Além do mais, é coisa comprovada pela história que a maioria dos contemplativos trabalhou sistematicamente para poder modificar o equilíbrio químico de seu organismo, tendo em vista criar condições internas favoráveis à inspiração mística. Quando não se estavam matando a míngua com deficiências de açúcar no sangue e carências de vitaminas, ou a flagelar-se até se intoxicar por meio da histamina, da adrenalina e dos produtos de decomposição da proteína, cultivavam a insônia e a prece por longos períodos, em posições desconfortáveis, a fim de provocar os sintomas psicofisiológicos da fadiga. Nos intervalos, esses ascetas entoavam salmos intermináveis, aumentando assim a concentração de dióxido de carbono nos pulmões e no sangue ou, se eram orientais, faziam exercícios respiratórios para chegar ao mesmo resultado. Sabemos, hoje em dia, como diminuir a deficiência da válvula redutora por meio de ação química direta e sem risco de infligir sérios danos ao organismo psicofisiológico.
Quem aspirasse ao misticismo e volver-se, no atual estado de nossos conhecimentos, ao jejum prolongado e à violenta autoflagelação seria tão insensato quanto o aprendiz de cozinheiro que se comportasse como o chinês de Charles Lamb que, para assar um leitão, ateou o fogo à casa. Sabendo, como realmente sabe, ou, no mínimo, pode saber, se o desejar, quais as condições bioquímicas da experiência transcendental, o aspirante a místico pode procurar auxílio técnico com os especialistas em farmacologia, bioquímica, fisiologia, neurologia, psicologia, psiquiatria e parapsicologia. E, por seu turno, os especialistas, se alguns deles aspiram a ser um verdadeiro homem de ciência e um ser humano completo, devem voltar-se, de seus respectivos laboratórios, para o artista, o oráculo, o visionário, o místico, para todos aqueles que hajam tomado contato com outro mundo e sabem, cada um a seu modo, o que fazer com essa experiência. Apêndice I. Os artifícios evocadores de visões e os fenômenos que a elas se assemelham podem com muito maior justiça ser classificados mais como meios de entretenimento popular do que como belas artes. A pirotecnia, os cerimoniais, os espetáculos teatrais são artes essencialmente visionárias. Infelizmente, elas são também artes efêmeras, cujas obras-primas passadas só chegaram até nós por meio de relatos. Nada mais resta de todos os trunfos romanos, dos torneios medievais, das pantomimas do tempo de Jaime L., da longa série de posses e coroações, dos casamentos reais e solenes execuções, das canonizações e dos funerais dos papas. O melhor que se podia esperar de tais pompas era que pudessem perdurar mais um pouco, na memória da assistência. Uma característica interessante dessas artes é sua estreita ligação de dependência com a tecnologia da época. Exemplifiquemos com os fogos de artifício. Outrora, eles não passavam de fogueiras ao ar livre. E posso acrescentar que ainda hoje uma boa fogueira, em noite escura, continua a ser um dos espetáculos mais cheios de encanto e de poder de transporte. Vendo-a, podemos compreender a mentalidade do camponho mexicano, que prepara para a queimada meio hectare de floresta a fim de plantar seu milho, mas se delicia se, por feliz acidente, 300 ou 400 hectares se consumirem em imenso e apocalíptico incêndio. A verdadeira pirotecnia começou, pelo menos na Europa, se não na China, com o uso de materiais combustíveis nos sítios e combates navais. Da guerra, ela passou gradualmente a constituir fonte de prazer. O Império Romano conheceu as exibições pirotécnicas, algumas das quais, mesmo em seu declínio, eram extremamente requintadas. Eis a descrição, feita por Cláudius, do espetáculo preparado por Manlius Theodorus, no ano 399 de nossa era. Morbi ponderibus descendat pegma reductis inquixori speciens spargentis ardua flamas caena rolei vários, et fingat musiberut dispertabulas impune vagus picta excitato ludante ignitrabis, et non permissa morari fida per inocuas errentes incendia turres. Que é assim traduzida por Platnauer, com uma fidelidade de linguagem que respeita as extravagâncias de sintaxe do original. Que se removam os contrapesos e que o guindaste móvel desça, fazendo baixar ao elevado proscênio homens que, rodopiando com artística habilidade, espalhem as chamas. Que vulcano forje bolas de fogo para que rolem inofensivamente através dos lenhos. Que surjam as chamas para bailar em torno dos falsos fachos do cenário e que, num pacífico incêndio, jamais deixado amortecer-se, lavrem elas entre as torres incólumes. Depois da queda de Roma, a pirotecnia tornou-se, uma vez mais, arte exclusivamente militar. Seu maior trunfo foi a invenção por Calínicos, pelo ano de 650 de nossa era, do famoso fogo grego, a arma secreta que permitiu ao bruxuleante Império Bizantino manter-se por tanto tempo contra seus inimigos. Durante a Renascença, os fogos de artifício retomaram seu lugar no campo dos entretenimentos populares. A cada novo avanço da química, eles foram se tornando mais e mais belos.
Pelos meados do século XIX, a pirotecnia atingiu o auge da perfeição técnica e tornou-se capaz de transportar grandes multidões de espectadores, que em seu estado consciente eram metodistas, puseístas, utilitários, discípulos de Mill ou de Marx, de Neumann, Bradlaugh ou Samuel Smiles, para os antípodas visionários da mente de cada um. Na Piazza dei Popolo, em Ranelagh no Palácio de Cristal, a cada 4 ou 14 de julho, o subconsciente do povo era levado, pelo rubro clarão do estrôncio, o azul do cobre, o verde do bário e o amarelo do sódio, às profundezas daquele outro mundo, ao equivalente psicológico da Austrália. A pompa é uma arte visionária que tem sido usada, desde tempos imemoriais, como instrumento político. As suntuosas roupagens usadas por reis, papas e seus respectivos séquitos, militares e eclesiásticos, tinham uma finalidade bastante objetiva: impressionar as classes inferiores com um sentimento vivido da grandeza sobre-humana de seus senhores. Com o auxílio de belas roupas e de cerimônias solenes, a dominação de facto era transformada em reinado, não só de júri, mas até mesmo de júri divino. As coroas e tiaras, as variegadas joias, cetins, sedas e veludos, os faustosos uniformes e vestimentas, as cruzes e medalhas, os punhos das espadas e os báculos, as plumas nos amplos chapéus e seus equivalentes clericais, aqueles enormes leques de penas que fazem com que qualquer audiência papal se pareça com um quadro da Átida, tudo isso são artifícios propiciadores de êxtase, destinados a transformar humaníssimos cavalheiros e damas em heróis, semideuses e serafins, proporcionando dessa forma uma boa dose de prazer inocente a todos, sem distinção, atores e espectadores. Durante os últimos 200 anos, a técnica da iluminação artificial experimentou um enorme progresso, o que contribuiu grandemente para o sucesso da pompa e de outra arte que a ela se acha estreitamente ligada, a dos espetáculos teatrais. O primeiro avanço notável foi feito no século XVIII com a substituição das antigas velas de sebo e rolos impregnados de cera pelas velas de espermacete. A isso seguiu-se a invenção do pavio tubular de Argand, que provocava uma corrente de ar por convecção, tanto interna como externamente à chama. As chaminés de vidro vieram logo em seguida, o que permitiu, pela primeira vez na história, a queima de óleo com uma chama brilhante e totalmente isenta de fumaça. O gás de carvão foi empregado pela primeira vez na iluminação no início do século XIX, e, em 1825, Thomas Drummond descobriu um meio prático de levar a cabo a incandescência por meio de uma chama oxídrica ou de gás de iluminação. Entretanto, começavam a ser empregados os espelhos parabólicos para concentrar a luz em um estreito facho. O primeiro farol inglês assim equipado foi construído em 1790. A influência dessas invenções sobre a pompa e os espetáculos teatrais foi profunda. Antes disso, as cerimônias cívicas e religiosas só podiam ocorrer durante o dia, e tanto havia dias de sol como sombrios, ou à luz de fumarentas lâmpadas e archotes ou do tênue cintilar de candeeiros. As invenções de Argand e Drummond, o gás de iluminação, a luz de cálcio e, 40 anos mais tarde, a eletricidade, possibilitaram produzir, dentro do insondável caos das trevas, magníficos universos insulares, onde o fulgor dos metais e das gemas, o suntuoso lustre dos veludos e brocados, eram levados ao máximo do que poderíamos chamar de seu valor intrínseco. Um exemplo recente da antiga pompa elevada ao auge de seu poder de encantamento, graças à iluminação do século XX, foi a coroação da Rainha Elizabeth II. No registro cinematográfico do acontecimento foi preservado, para enlevo de vastas plateias, contemporâneas e futuras, o ritual de esplendor extasiante que, desse modo, foi salvo do esquecimento a que, até então, estavam condenadas tais solenidades. E, assim preservado, continuará a luzir, com brilho preternatural, à luz dos refletores. No teatro são praticadas duas artes perfeitamente distintas, a arte humana do drama e a arte visionária, inumana, do espetáculo.
Os elementos de ambas podem combinar-se em uma única sessão de entretenimento. O drama pode ser interrompido, como acontece com tanta frequência nas mais requintadas obras de Shakespeare, para permitir à plateia apreciar um tableau vivante onde os atores permanecem imóveis ou, caso se movam, fazem-no apenas de modo não dramático, cerimoniosamente, como em uma procissão ou dança solene. Mas, no caso presente, não é o drama que nos interessa, e sim o espetáculo teatral, que é tão somente a pompa, destituída de seu conteúdo político ou religioso. Nas artes visionárias secundárias, a do guarda-roupa e a da joalheria cênica, nossos antepassados foram consumados mestres. E, a despeito de terem de se contentar com a força muscular para acionar a maquinaria do palco, a produtora dos efeitos especiais de hoje, não se achavam muito atrás de nós na construção e no manejo desse equipamento. Nas pantomimas elisabetanas e do começo do tempo dos Stuarts, as descidas de anjos e os demônios a brotar do solo constituíam um lugar comum. O mesmo acontecia com os apocalipses e as mais surpreendentes metamorfoses. Gastavam-se vultosíssimas quantias nesses espetáculos. A peça Things of Court, por exemplo, representada perante Carlos I, custou mais de 20.000 libras esterlinas, em uma época em que o poder aquisitivo da libra era 6 a 7 vezes o atual. Isso provocou este comentário sarcástico de Benny Johnson: a carpintaria é a alma da farsa, a espelhar o ressentimento que dele se apossou ao ver que Inigo Jones recebera, por seu projeto do cenário, tanto quanto ele próprio, que escrevera o libreto. O indignado poeta não se havia, com certeza, dado conta de que a farsa é uma arte visionária, e que a experiência visionária é algo que transcende as palavras, ou, no mínimo, que só encontra rival nas mais inspiradas palavras de Shakespeare, e deve ser evocada pela percepção direta, sem estágios intermediários, de coisas que lembrem aos assistentes o que ocorre nos inexplorados antípodas de seu próprio consciente. A alma da farsa jamais poderia, pela natureza mesma das coisas, ser um libreto de Johnson. Tinha de ser a carpintaria. Mas mesmo esta não poderia contê-la integralmente. Quando a experiência visionária vem de dentro de nós mesmos, é sempre dotada de um brilho preternatural. Mas os primeiros cenaristas não dispunham de qualquer outra fonte de luz, além da vela. A curta distância, uma vela pode criar os mais surpreendentes efeitos de luz e sombra. Os arrebatadores quadros de Rembrandt e Georges de Latour reproduziam objetos e pessoas vistos à luz de velas. Infelizmente, a luz obedece à lei física do inverso dos quadrados das distâncias e, por isso, postada a uma distância de segurança dos atores e de suas vistosas vestes inflamáveis, a vela produz uma iluminação totalmente inexpressiva. Assim, a 3 metros, seriam necessárias 100 das melhores velas de cera para produzir a iluminação que uma única vela criaria a 30 centímetros. Com fontes de luz tão insignificantes, claro está que o teatro só consegue apresentar uma pequena fração de suas potencialidades visionárias. Na verdade, estas não chegaram a ser plenamente compreendidas, a não ser muito de ele haver deixado de existir em sua forma original. Foi só no século XIX, quando a tecnologia, sempre em progresso, pôde equipá-lo com a luz de cálcio e os espelhos parabólicos, que as representações atingiram o auge de sua força. O período vitoriano foi a idade heróica das chamadas pantomimas natalinas e dos espetáculos fantásticos. Ali Baba, o rei dos pavões, o ramo de ouro, a ilha das joias, até seus nomes recendiam a magia. A alma desse encantamento do teatro era a carpintaria cênica e o guarda-roupa. Seu sopro vital, sua cintila animal foi a iluminação a gás e a cálcio. Já no último quartel do século X, a eletricidade. Pela primeira vez na história do teatro, feixes da mais viva incandescência transfiguraram os panos de fundo, as vestes e as falsas joias, comunicando-lhes o poder de transportar os espectadores para aquele outro mundo que se esconde atrás da mente de cada um. E esse outro mundo existe, por perfeita que seja a adaptação da mente às exigências da vida social, mesmo a da Inglaterra dos meados da era vitoriana.
Estamos, hoje, na privilegiada situação de poder esbanjar 500 mil de cavalo-vapor na iluminação noturna de uma metrópole. A despeito dessa desvalorização da luz artificial, o espetáculo teatral ainda conserva aquela velha magia arrebatadora. Sob a forma de bailados, revistas e comédias musicais, a alma da farsa se perpetua. Lâmpadas de milhares de watts e refletores parabólicos projetam feixes de luz preternatural que emprestam a tudo que tocam um colorido e uma importância também preternaturais. Mesmo o mais tolo dos espetáculos pode ser maravilhoso. Seria o caso de um novo mundo ao qual se houvesse recorrido para restabelecer o equilíbrio do velho, da arte visionária, suprindo as deficiências do drama demasiadamente humano. A invenção de Athanasio Kircher, se é que de fato ela lhe pertence, foi logo de início batizada com o nome de lanterna mágica, e assim passou ela a ser chamada em toda parte, pois tal denominação adaptava-se perfeitamente a um aparelho cuja matéria-prima era luz e cujo produto elaborado era uma imagem colorida, emergindo da escuridão. Para fazer com que a primitiva lanterna mágica pudesse tornar-se ainda mais mágica, os continuadores de Kircher imaginaram vários métodos para dar vida e movimento à imagem projetada. Havia, assim, dispositivos cromatrópicos, onde se faziam revolver, em sentidos opostos, diante do feixe luminoso, dois discos de vidro colorido, produzindo uma imitação grosseira, embora ainda sugestiva, daquelas cambiantes formas tridimensionais vislumbradas por quase todos aqueles que já tiveram visões, espontâneas ou provocadas por drogas, jejuns ou lâmpadas estroboscópicas. Surgiram depois as imagens evanescentes, que lembravam ao espectador as metamorfoses que se processam, sem cessar, nos antípodas de seu consciente. Para fazer com que uma cena se transmutasse imperceptivelmente em outra, usavam-se duas lanternas mágicas, projetando sobre a tela imagens coincidentes. Cada lanterna possuía um obturador a fim de que a intensidade do feixe luminoso de uma delas pudesse ser progressivamente reduzida, enquanto a da outra ia aumentando gradualmente. Dessa forma, a imagem projetada pela primeira lanterna ia sendo insensivelmente substituída pela da segunda, para a delícia e assombro de todos os assistentes. Outro artifício era a lanterna móvel, que projetava sua imagem em uma tela translúcida, do lado oposto ao da assistência. Quando a lanterna se achava próxima à tela, a imagem projetada era bem pequena. À medida que recuava, esta ia aumentando progressivamente. Um dispositivo de localização automática fazia com que as imagens se mantivessem sempre nítidas, qualquer que fosse a posição da lanterna mágica. A esse novo tipo de ilusão deram seus inventores, em 1802, o nome de fantasmagoria. Todos esses aperfeiçoamentos da lanterna foram contemporâneos dos poetas e pintores do Renascimento do Romantismo, e talvez tenham exercido uma certa influência sobre esses na escolha de seus temas e no modo de tratá-los. A Rainha Má e a Revolta ao Islã, por exemplo, são cheias de imagens evanescentes e fantasmagorias. As descrições das cenas e personagens, dos interiores, mobiliários e efeitos de luz, feitas por Keats, têm o colorido intenso de imagens a se projetarem sobre uma tela branca, num salão escuro. As peças de João Martin, Satã e Belshazzar, Inferno e Babilônia e o Dilúvio, são nitidamente inspiradas em imagens de lanternas mágicas e em quadros vivos iluminados por refletores. A réplica do século XX ao espetáculo de lanterna mágica é o filme colorido. Nos monumentais e caríssimos espetaculares, a alma da farsa se perpetua, por vezes furiosamente, mas em outras também com um sabor, ou uma verdadeira inclinação, para a fantasia arrebatadora. Além do mais, graças ao progresso da tecnologia, os documentários coloridos demonstraram ser, em mãos hábeis, uma notável modalidade nova de arte visionária popular. As flores de cacto incrivelmente ampliadas, onde, no fim do filme O Drama do Deserto, de Disney, o espectador se sente mergulhar, são extraídas diretamente do outro mundo. E que dizer das extasiantes visões, encontradas nos melhores filmes naturais, da folhagem açoitada pelos ventos, da textura das rochas e da areia, das sombras e das luzes esmeraldinas na relva ou entre os juncos,
de pássaros, insetos e mamíferos a viver sob a vegetação rasteira ou nas árvores da floresta. Há também mágicas paisagens em grande plano que fascinaram os artesãos da tapeçaria de Milwenhama, os pintores medievais de jardins e de cenas de caçada. Os pormenores, ampliados e focalizados isoladamente, de animais e vegetais, de que também se valeram os artistas do Extremo Oriente para realizar algumas de suas mais belas pinturas. E há, ainda, o que poderíamos chamar de documentário deturpado, estranha forma nova de arte visionária, admiravelmente exemplificada no filme Nine, de Francis Thompson. Nessa película, realmente esquisita e bela, vemos a cidade de Nova York sob as mais bizarras formas, fotografada através de prismas multiplicadores ou refletida na convexidade de colheres, nas calotas das rodas de automóveis, em espelhos esféricos e parabólicos. Nele ainda somos capazes de reconhecer casas e pessoas, fachadas de lojas e carros de praça, mas tudo isso como meros elementos dessas formas geométricas animadas, tão características da experiência visionária. A criação dessa nova arte cinematográfica parece prenunciar, graças a Deus, a invalidação e a morte próxima da pintura abstrata. Os pintores abstratos costumavam dizer que a fotografia colorida reduzirá o retrato e a paisagem clássica à categoria dos absurdos inúteis. E fora de dúvida que isso é inteiramente falso. A fotografia colorida apenas registra e conserva, sob forma fácil de reproduzir, as matérias-primas com as quais o pintor de retratos e o paisagista trabalham. Usado tal como Thompson fez, o filme colorido faz muito mais coisas, além de registrar e preservar a matéria-prima da arte não representativa. Na verdade, ele se transforma no produto acabado. Assistindo a Nine, fiquei surpreendido por ver que praticamente cada artifício inventado pelos velhos mestres da arte abstrata, e reproduzido até causar náuseas pelos acadêmicos e maneiristas dessa escola durante os últimos 40 ou mais anos, surgiu vívido, brilhante, intensamente atraente nas sequências do filme de Thompson. Nossa aptidão para projetar poderosos feixes de luz não só nos possibilitou criar novas formas de arte visionária, como também brindou uma das mais antigas artes, a escultura, com um novo encanto que ela jamais possuíra. Já mencionei, em passagem anterior, os mágicos efeitos criados pela iluminação de antigos monumentos e de obras da natureza. Efeitos semelhantes podem ser conseguidos ao iluminar com refletores as obras de estatuária. Fuseli encontrou inspiração para algumas de suas melhores e mais ardentes ideias pictóricas estudando as estátuas do Monte Cavallo à luz do crepúsculo ou, ainda melhor, quando os relâmpagos as iluminavam em plena escuridão. Podemos hoje criar iluminações semelhantes às do pôr do sol ou do relâmpago. Podemos iluminar nossas estátuas sob um ângulo e com a intensidade que desejarmos. Diante disso, a escultura pôde nos revelar expressões novas e belezas insuspeitadas. Visite-se o Louvre à noite, quando as relíquias gregas e egípcias estiverem iluminadas. Encontrar-se-ão novos deuses, ninfas e faraós. Quando os refletores se forem sucedendo, de um quadrante para outro, na iluminação da mesma estátua, ver-se-á toda uma família de desconhecidas vitórias de Samotrácia. O passado não é coisa fixa e inalterável. Suas realidades vão sendo redescobertas a cada geração, seus valores sofrem reavaliações, seus significados recebem novas definições, de acordo com as tendências e preocupações da época. Baseando-se nos mesmos documentos bibliográficos, arquitetônicos e artísticos, cada época concebe sua própria Idade Média, uma China a seu sabor, uma Hélade patenteada e com direitos de reprodução reservados. Hoje em dia, graças aos recentes progressos na tecnologia da iluminação, podemos ir além de nossos predecessores. Não só reinterpretamos as grandes obras de escultura que o passado nos legou, como também conseguimos alterar a aparência dessas obras.
As estátuas gregas, tais como as vemos, iluminadas com uma luz que jamais pairou sobre a terra ou sobre os mares no passado, e então fotografadas em uma série de grandes planos fragmentários, sob os mais absurdos ângulos, guardam pouca ou nenhuma semelhança com aquelas mesmas estátuas, vistas por críticos de arte e pelo público em geral nas escuras galerias de arte e sóbrias gravuras do passado. O objetivo do artista clássico, seja qual for o período que ele pertença, é buscar a ordem no caos da experiência, é apresentar um quadro racional e compreensível de realidade, em que todas as partes sejam vistas com nitidez e guardem entre si proporções corretas, de modo que o observador saiba precisamente, ou, para ser mais exato, imagine que sabe, o que é aquilo. A nós, esse ideal de ordenação racional não nos atrai. Em consequência, quando deparamos com obras de arte clássica, empregamos todos os meios ao nosso alcance para fazê-las parecer algo que elas não são, nem quem as fez jamais pretendeu que fossem. De uma obra, cujo principal mérito está em sua unidade de concepção, escolhemos um único aspecto, concentramos sobre ele nossos refletores e, assim, apresentamo-lo, excluindo todos os outros aspectos, ao consciente do observador. Onde um contorno nos parece por demais contínuo, de uma nitidez muito viva, desfazemo-lo, alternando sombras impenetráveis com manchas de luz deslumbrante. Quando fotografamos uma figura ou um grupo escultural, usamos a câmera fotográfica para isolar uma parte que será então apresentada em enigmática independência do todo. Esses artifícios nos permitem retirar o classicismo à obra clássica mais pura. Submetido ao tratamento pela luz e retratado por um hábil fotógrafo, um Fídias se transforma em uma peça de expressionismo gótico. Um Praxíteles, em fascinante obra surrealista, colhida nas mais recônditas profundezas do subconsciente. Isto pode ser lamentável, do ponto de vista da história da arte, mas é, por certo, incrivelmente divertido. Apêndice e pintor a serviço do Duque de Lorena, seu torrão natal, e, depois, do rei da França, Georges de Latour era considerado em vida, e com toda a justiça, um grande artista. Com a ascensão ao trono de Luís XIV e o nascimento, melhor diríamos, o culto intencional, de uma nova arte de Versalhes, aristocrática em seus motivos e tipicamente clássica quanto ao estilo, a reputação desse homem, outrora famoso, sofreu um eclipse tão completo que, 2 gerações mais tarde, até mesmo seu nome caiu no esquecimento. E as obras que a ele sobreviveram passaram a ser atribuídas aos irmãos Lenain, a Hontost, a Zurbarán, a Murillo e até a Velázquez. A redescoberta de Latour começou em 1915, tendo sido praticamente completada em 1934, quando o Louvre organizou notável exposição dos pintores da realidade. Desconhecido por quase 300 anos, um dos maiores pintores franceses voltou do túmulo para reclamar seus direitos. Georges de Latour foi um desses visionários extrovertidos cuja arte reflete fielmente certos aspectos do mundo exterior, mas o faz em tal estado de transfiguração que o mínimo pormenor adquire importância intrínseca, uma manifestação do absoluto. A maioria de suas composições versa sobre figuras iluminadas por uma simples vela. Uma única vela, como Caravaggio e os espanhóis o demonstraram, pode dar lugar aos mais impressionantes efeitos teatrais. Mas Latour não se interessava por efeitos cênicos. Nada há de dramático em suas obras, nada de trágico, patético ou grotesco. Não há representação de ações, nem apelo ao tipo de emoções que leva as pessoas a buscar o teatro para com elas se excitar e, em seguida, acalmar-se. Seus personagens são essencialmente estáticos. Jamais fazem qualquer coisa. Apenas estão lá, do mesmo modo que um faraó de pedra, um bodhisattva de Khmer ou um dos anjos de pés chatos de Piero. E a vela única é empregada, em cada caso, para acentuar essa intensa, ainda que clássica, presença impessoal. Exibindo objetos comuns, submetidos a uma iluminação incomum, Latour fazia com que a chama acentuasse um mistério vivo e a inexplicável maravilha que é a mera existência. Há tão pouca religiosidade em seus quadros que, em muitos casos, não é possível concluir se temos diante de nós uma ilustração da Bíblia ou um estudo de modelos à luz da vela.
será a natividade, existente em renes, ou apenas uma natividade, e que representará o retrato de um ancião adormecido, sob o olhar de uma jovem. Seria São Pedro, visitado na prisão pelo anjo libertador. É impossível dizê-lo. Mas, embora a arte de Latour seja quase que inteiramente destituída de religiosidade, continua a ser profundamente religiosa pelo que revela, com uma intensidade jamais excitada, da onipresença divina. Convém acrescentar que, como indivíduo, esse grande intérprete da imanência de Deus parece ter sido orgulhoso, rude, intoleravelmente arrogante e avarento. O que vem demonstrar, uma vez mais, que nunca se pode encontrar uma correspondência perfeita entre a obra de um artista e seu caráter. Apêndice V. Vuillard pintava grandes planos que eram, em sua maioria, de interiores, embora por vezes ele também reproduzisse jardins. Em umas poucas obras, buscou combinar a magia da proximidade com o encantamento da distância, representando um canto de aposento de cuja parede pendia um quadro, seu ou alheio, contendo uma paisagem com árvores distantes, montes e céu. Essa era uma oportunidade para tirar o máximo efeito de ambos os mundos, o telescópico e o microscópico, com um único golpe de vista. De resto, só me posso lembrar de um número reduzido de paisagens em grande plano, pintadas por artistas europeus modernos. Há um estranho bosque por Van Gogh, no Metropolitano de Nova York. O maravilhoso valezinho de Ellmington Park, de Constable, na Galeria Nacional de Arte Britânica. Um mau quadro de Millais, Ofélia, que, apesar de tudo, é encantador graças a seu intricado de folhagem estiva e vista de muito próximo. E ainda me recordo de um Delacroix que vi de relance, há muito tempo, em uma exposição de penhores, um tronco, com sua ramaria coberta de flores, retratado de muito perto. E claro que deve haver outras obras, mas, se outras vi, delas já não me lembro. Seja como for, nada há no Ocidente que se equipara às reproduções em grande plano da natureza, de autoria dos pintores chineses e japoneses. Um galho de ameixeira em flor. Um palmo de haste de bambu com suas folhas, passarinhos entre arbustos, vistos a pouco mais de uma extensão de braço, flores, folhagens, aves, peixes e pequenos mamíferos de todas as espécies. Cada pequeno ser vivo é representado como centro de seu universo, como a razão de ser, segundo sua própria concepção, para a criação deste mundo e de tudo que nele existe. Cada um deles lança sua própria declaração de independência do imperialismo humano e, por ironia, zomba de nossas absurdas pretensões de estabelecer normas puramente humanas para a conduta dos processos cósmicos. Cada um repete para si mesmo a sublime tautologia: sou o que sou. A natureza, nas distâncias médias, nos é familiar, tão familiar que somos levados a crer que conhecemos realmente tudo a seu respeito. Já se a examinarmos muito de perto, a uma grande distância ou sob um ângulo pouco comum, ela nos parecerá perturbadoramente estranha, de uma beleza que ultrapassa todo o nosso poder de compreensão. As paisagens em grande plano, pintadas pelos artistas chineses e japoneses, são outras tantas demonstrações de que o Sansara e o Nirvana são uma mesma coisa, e de que o absoluto se manifesta em tudo que existe. Essas grandes verdades metafísicas, e até pragmáticas, foram representadas pelos artistas do Extremo Oriente, seguidores da doutrina Zen, de forma peculiar. Todos os objetos próximos eram reproduzidos isoladamente sobre o papel ou a seda virgem. Assim isoladas, essas figuras fugazes adquirem uma espécie de personalização absoluta. Os artistas ocidentais têm empregado esse mesmo artifício ao pintar figuras sacras, retratos e, por vezes, motivos naturais à distância. O moinho de Rembrandt e os ciprestes de Van Gogh são exemplos de paisagens distantes em que se conseguiu realçar ao máximo determinado objeto, isolando-o dos demais. A força mágica de tantas águas fortes, desenhos e pinturas de Goya pode ser atribuída ao fato de suas composições constarem, quase sempre, de umas poucas silhuetas, ou mesmo de uma única, destacando-se contra o fundo vazio. Essas formas silhuetadas possuem o dom visionário do valor intrínseco, que o isolamento dos demais objetos amplia até uma intensidade preternatural.
Na natureza, como nas obras de arte, o isolamento de um objeto tende a emprestar-lhe um valor absoluto, para conferir-lhe aquele significado mais que simbólico que se pode identificar com a existência. Butteres atrei, Hoffmann, Home, a single fiel de Virchiavilo e Dupont, Bot of the Spiak of Something that is gone. Aquele algo que Wordsworth já não mais podia ver era o brilho visionário. Aquele brilho, lembro-me bem, e aquela importância intrínseca eram as características de um carvalho solitário, que podia ser visto do trem, entre Reading e Oxford, vicejando no topo de um pequeno outeiro, em meio à vasta extensão de terreno cultivado, e que se projetava contra o pálido céu do norte. Mas há uma árvore, dentre muitas e um único campo para o qual lancei o olhar. Falam ambos de algo que se foi. Os efeitos do isolamento, combinados com os da proximidade, podem ser estudados, em toda a sua mágica singularidade, em uma extraordinária pintura de um artista japonês do século XVII que foi também famoso esgrimista de seu tempo e estudioso da doutrina Zen. Representa um açor empoleirado na ponta de um galho seco, esperando não se sabe o que, mas no mais alto estado de tensão. Acima, abaixo e em torno da ave, nada. O pássaro emerge do vazio, daquela condição eternamente inexprimível e destituída de forma que, não obstante, é a própria substância do múltiplo, concreto e transitório universo. Aquela ave, em seu galho seco, é o que mais se aproxima do gélido tordo de Arde. Mas, enquanto o tordo vitoriano insiste em nos querer ensinar qualquer coisa, o açor do extremo oriente contenta-se apenas com existir, em estar, intensa e completamente, lá. Apêndice V. Muitos esquizofrênicos passam a maior parte de seu tempo em um lugar que não é a terra, o céu, nem tampouco o inferno, mas sim um mundo cinzento e umbroso, povoado de fantasmas e quimeras. O que se dá com esses portadores de psicoses ocorre também, embora em grau muito menor, com certos neuróticos atingidos por uma forma mais branda de doença mental. Recentemente, chegou-se à conclusão de que é possível produzir esse estado de vida angustiante administrando a um paciente uma pequena dose de um dos derivados da adrenalina. Para os vivos, as portas do céu, do inferno e do purgatório abrem-se, não por meio de pesadas chaves duplas de metal, mas sim pela presença no sangue de um conjunto de substâncias químicas e pela ausência de outras tantas. O mundo das sombras, habitado por alguns esquizofrênicos e neuróticos, lembra de perto o mundo dos mortos, tal como é descrito em algumas das religiões mais antigas. Assim como as almas penadas de Sheol e do Hades, de que nos fala Homero, essas criaturas mentalmente desequilibradas perderam o contato com a matéria, com o idioma e com seus semelhantes. Não têm interesse na vida e acham-se condenadas à inutilidade, à solidão e a um silêncio apenas quebrado por seus próprios grunhidos e sons inarticulados. O histórico da evolução da escatologia demonstra um progresso genuíno, progresso esse que pode ser descrito, em termos teológicos, como a passagem de Hades para o céu. Em termos químicos, como a substituição por mescalina ou o ácido lisérgico da adrenolutina e, em termos psicológicos, como a passagem da catatônia e das sensações de irrealidade para um sentimento de sublime realidade na experiência visionária e, finalmente, para a própria experiência mística. Apêndice Vigericault foi um visionário negativo, pois, embora sua arte fosse quase que obsessivamente fiel à natureza, essa fidelidade era prestada a uma natureza que havia sido magicamente transfigurada para pior, tanto em sua percepção como na reprodução do que fora aprendido. Começo por pintar uma mulher, disse ele uma vez, mas ela acaba sempre como um leão. Na verdade, seus quadros acabavam, mais frequentemente, por se revelarem algo bem menos agradável que um leão, um cadáver ou mesmo um demônio. Sua obra-prima, a prodigiosa jangada da Medusa, não foi pintada tendo como modelo seres vivos, e sim corpos doentios e em decomposição, porções de cadáveres que lhe eram fornecidas por estudantes de medicina, o busto macilento e a face amarelada de um amigo que estava sofrendo de uma doença do fígado. As próprias ondas em que se balouçava a jangada, o céu mesmo, tem cor de cadáver. É como se todo o universo se houvesse transformado em necrotério.
E há ainda suas demoníacas pinturas. O derby, vê-se logo, está sendo disputado no inferno, destacando-se de um fundo que arde em chamas soturnas de escuridão visível. O cavalo assustado pelo relâmpago, exposto na Galeria Nacional, é a revelação, em um breve momento roubado à marcha do tempo, da estranheza da peculiaridade sinistra, e infernal mesmo, que se esconde nas coisas mais familiares a nós. No Museu Metropolitano há um retrato de criança. E que criança! Em seu casaco lugubremente brilhante, o pequenino lembra o que Baudelaire costumava chamar um Satanás em botão, um Satã em herde. E o nu de homem, também no Metropolitano, outra coisa não é senão o Satanás em botão já adulto. Pelo que se relatam seus amigos, depreende-se que Jericault via normalmente o mundo que o rodeava como uma sucessão de apocalipses visionários. O fogoso cavalo de uma de suas obras mais antigas, Officier de Chasseus, ele o vira certa manhã na estrada para Saint-Cloud, entre a poeira que os raios do sol estivaí realçavam, a empinar-se e a corcovear entre os varais de um ônibus. Os personagens da Jangada da Medusa foram pintados diretamente, um a um, na tela virgem. Não houve qualquer esboço preliminar do conjunto da composição, nenhum estabelecimento gradual da harmonia de tons e matizes. Cada revelação particular, de um corpo em decomposição, de um doente apresentando um quadro de hepatite avançada, ia sendo integralmente reproduzida tal como era vista e artisticamente concebida. Por um milagre de gênio, cada apocalipse sucessivo se ia adaptando magicamente a uma composição harmoniosa que só existia quando a primeira visão apavorante foi transferida para a tela, na imaginação do artista. Apêndice vi em Sartor Resartus Carlyle deixou o que seu biógrafo psicossomático, Dr. James Halliday, chama em seu Mr. Carlyle, mi paciente Carlyle, meu cliente, de uma surpreendente descrição de um estado de espírito psicótico, em boa parte depressivo, mas algo esquizofrênico. Os homens e mulheres que me rodeavam, escreve Carlyle, embora falando comigo, não passavam de figuras. Eu tinha praticamente esquecido que eles estavam vivos, que não eram simples autômatos. A amizade era apenas uma incrível tradição. No meio de suas ruas apinhadas e de suas reuniões, eu caminhava solitário. Eu era bravio qual tigre na selva, embora fosse meu próprio coração, e não o do próximo, que eu devorava. Para mim, o universo estava inteiramente vazio de vida, de finalidade, de volição, até de hostilidade. Não passava de uma máquina a vapor imensa e inteiramente improdutiva, avançando, em sua completa indiferença, para esmagar-me, membro após membro, inteiramente sem esperança. Tampouco sentia eu um medo definido, fosse ele ao homem ou ao demo. E, no entanto, por estranho que pareça, vivia em contínuo, indefinido e lânguido pavor. Trêmulo, pusilânime, apreensivo sem saber porquê. Parecia que todas as coisas, do céu e da terra, iriam fazer-me mal. Era como se o céu e a terra não passassem de imensas mandíbulas de um monstro devorador, enquanto eu, em agonia, esperava ser por elas esmagado. René e o idolatra dos heróis fizeram, como se vê, descrições de experiências semelhantes. O infinito era apreendido por ambos, mas sob a forma do sistema, da imensa máquina a vapor. Ainda para ambos, tudo era importante, mas negativamente importante, de modo que cada acontecimento era inteiramente desorientador. Cada objeto, intensamente irreal. Cada ser humano, prenhe de volição, era considerado um boneco mecânico, movendo-se grotescamente para o trabalho e as distrações, amando, odiando, pensando, sendo eloquente, heróico, santo ou o que mais se pudesse querer, mesmo porque os autômatos nada valem se não forem versáteis.